São 8h37 agora, 8h37. Agora a gente vai para Brasília, é isso? Vamos para Brasília? Lá, falando ao vivo com a gente, o deputado federal José Carlos Schiavinato. Bom dia, Schiavinato. Bom dia, Paulinho. Se puder erguer um pouquinho o retorno aí. Ah, sim, pois não. Já vamos melhorar aqui. Agora sim, né? Agora ficou bom. Isso, beleza. Bom dia, uma satisfação poder falar contigo. Estamos aqui no Planalto Central, aqui em Brasília. Teremos uma sessão agendada para agora às 11 horas da manhã. Se não acontecer, possivelmente aconteça às 16 horas. E tudo através dos meios de comunicação, né? Tudo são reuniões que a gente tem feito. Fizemos já por 2 semanas, utilizando a tecnologia. São videoconferências onde a gente tem a oportunidade de poder colocar o nosso voto, colocar a presença na Câmara e no plenário, né? Através do meio eletrônico, e ficar presente durante toda a sessão. Na última sexta-feira nós iniciamos às 16 horas e terminamos a sessão às 23 horas. Isso é importante. Nessa última sexta-feira aprovamos o que está sendo chamado de orçamento de guerra, dando uma liberdade bem maior ao Banco Central e flexibilizando as ações de governo para poder facilitar e que se torne legais, né, as ações de governo. Eu ouvi muita crítica das pessoas dizendo que o nosso presidente Bolsonaro estava atrasando no repasse do valor de R$600, podendo chegar a R$1.200 para os trabalhadores que estão hoje sem trabalhar no nosso país, mas ele tem que ter uma segurança absoluta da ação, porque não adianta querer ter boa intenção. A oposição está aí para pedir imediatamente a cassação do mandato se cumprir alguma ilegalidade. Então o nosso presidente, sendo legalista absoluta pela equipe de governo que tem, precisa de protelar um pouquinho essa questão dessa liberação desse recurso, e essa aprovação que nós fizemos agora do orçamento de guerra dá mais uma segurança ao nosso presidente da República nos atos de governo que tem que ser tomado. Então muitas ações acontecendo aqui em Brasília. Nós temos aí uma pauta muito intensa, o nosso presidente agindo com presteza, em conversação com o presidente da República, em conversação com o Senado, e a questão é difícil. É só o cidadão relembrar que dentro do Palácio são 23 contaminações que nós tivemos, né? Inclusive o general Heleno, né, já de idade, que trouxe uma certa preocupação para toda a sociedade, para o próprio presidente da República, pela sua idade, que contraiu também o coronavírus. Então, se dentro do Palácio nós tivemos essa dificuldade, não se tinha acesso, uma dificuldade tremenda, e tudo sendo falado por meio eletrônico, né? Então você imagina o que isso significa em todo o Brasil. Então é uma preocupação muito grande, os grandes centros com uma preocupação muito maior, todos estão acompanhando aí os noticiários. E o que a gente pede, né, Paulinho, é muito importante que a sociedade reflita nesse momento. A minha família teve uma baixa, uma perca de um primo nosso, e olha, é um médico que perdeu a vida, e ali de Cianorte, o Nelson Schiavinato, e tinha 80 anos de idade, uma saúde perfeita, uma pessoa que sempre trabalhou com muita presteza, né? É médico, é a função dele, radiologista, e nós o perdemos aí na semana passada, contraiu o coronavírus, e foi questão de... ficou 4 dias na UTI, foi um internamento aí não mais do que 8 dias. Então é muito rápido, e a gente tem que ter essa preocupação com todos. Então as pessoas que são mais vulneráveis, as pessoas que têm alguma questão pessoal, né, de doença que possa se agravar com essa questão do coronavírus, as pessoas com mais de idade, eu diria com mais de 60 anos, né, eu me incluo nessa faixa, que tomem um cuidado redobrado, se possível não saia de casa. Eu tenho tomado um cuidado danado aqui em Brasília. Aqui em Brasília, os mercados, eu tenho feito o mercado, né? Eu procuro ir uma vez só, não estou indo toda hora, para a gente poder fazer a compra. A gente vê uma organização, um abastecimento sendo normal, as pessoas sabendo se portar dentro do mercado, as pessoas não se batem, não se encostam,
e pouca gente dentro dos mercados, e os mercados aqui oferecem a higienização presencial no carrinho, todo o álcool necessário, né, em gel líquido que você precisa ali no momento que você chega, afere sua temperatura, te oferece máscara e te oferece luva para que você possa adentrar ao estabelecimento. Então isso é muito importante e a gente tem que tomar todo o cuidado possível, porque, olha, é uma dificuldade danada que o nosso Brasil está vivendo. O setor empresarial, né, Toledo retoma o serviço aí, o atendimento hoje no comércio. Muito cuidado, minha gente. A gente não pode retroceder. Aqui em Brasília, para vocês terem uma ideia, fechou o comércio mais de uma semana antes do que fechou no resto do Brasil, e já tem um decreto do governador do Distrito Federal, fica fechado até 4 de abril, daqui mais um mês. Janeiro, fevereiro, março, abril. Não, até 4 de maio. 4 de maio, então. 4 de maio. Até 4 de maio o comércio aqui em Brasília ele fica fechado. Então é uma preocupação muito grande, os grandes centros com uma preocupação redobrada, né? As favelas, onde existe muita concentração de pessoas. Se no ambiente que você mora tem muita concentração de pessoas, né? De vizinhança, então tomar cuidado, evitar aquela questão, né? A gente tem observado em muitas situações, né? Das famílias se reunir na frente da casa com os vizinhos no fim da tarde. Não pode. Tem que cada um se reunir no seu quadrado. E não pode fazer essa ligação para poder evitar aí a contaminação. Então, uma preocupação muito grande. Nós estamos aqui fazendo com que os projetos de lei sejam aprovados, né? Tivemos aí a liberação da Anvisa para que regulamente de imediato tudo que for produto internacional, a questão patronal sendo discutida, as medidas provisórias do governo sendo discutidas, e é muito importante que elas entrem em funcionamento de imediato para a proteção do emprego, muitas questões relacionadas ao emprego. Não adianta ficar achando isso ou achando aquilo. Fale com o seu contador, que ele tem conhecimento total do que pode, o que não pode fazer, como é que vai garantir o emprego, o que o governo federal vai pagar, parte dessa folha de pagamento das suas empresas, e isso tudo tem que ser conversado com o seu escritório de contabilidade, que ele tem todas as questões relativas a esse relacionamento de empregabilidade, tem toda a questão técnica e legal para poder colocar à disposição aí dos empresários. Tivemos aqui também, Paulo, a votação aí, o fundo de participação do Estado e do município, ele permanece o mesmo que era no ano passado. O governo federal está autorizado a poder pagar isso, utilizar recursos de qualquer maneira dentro do sistema, buscar os fundos, utilizar recursos do fundo de garantia para poder valorizar e dar a condição dessa empregabilidade. A questão da dispensa do trabalho, né, o atestado médico de quem contrair, isso já é automático. Nós vamos ter aí nos próximos 120 dias, as unidades de saúde não têm necessidade de poder seguir a contratualização do governo federal, pode investir tudo que for possível aí na questão da pandemia. Então a merenda escolar vai ser distribuída no programa do governo federal, no PENAI, para poder atender, e o programa da merenda, né, para poder atender as necessidades dos alunos aí, para poder levar esse alimento para casa. Isso tudo organizado, as escolas vão saber como fazer, a Secretaria de Assistência Social sabendo como fazer. Então é importante que as pessoas se conversem para poder saber realmente aquilo que vai poder ajudar as famílias aí nesse período de dificuldade que vive o nosso país. Entendo. Daquilo que você tem acompanhado, Schiavinato, em relação à questão do orçamento do governo federal, o que é que já se conseguiu tirar de um lugar, colocar para outro e destinar exatamente para a área da saúde pública, hein? Como é que está esse trabalho todo aí em nível de Brasil, hein? Olha, o governo federal, ele fez uma ação muito importante. Os investimentos do governo federal que estão no orçamento, eles darão continuidade. Por exemplo, a pavimentação da duplicação da BR-163 entre Toledo e Marechal Cândido Rondon, ela continua normalmente como estava pré-determinado no orçamento. Ela não vai ser paralisada em função da situação do coronavírus. E outras ações do governo federal continuam acontecendo normalmente. Nós autorizamos o governo federal
e é uma crise que vai custar em torno de 500 bilhões, veja bem, Paulinho, pode chegar a 500 bilhões de reais para o governo federal. E está autorizado, essa flexibilização que foi dada para o Banco Central é que possa fazer com que haja oportunidade do melhor gerenciamento das empresas, que haja oportunidade de colocar recursos no mercado, para que a gente possa aí proteger a empregabilidade no Brasil, que vai ser afetada drasticamente. Então tudo isso que está sendo discutido aqui é para dar condição para que o Brasil continue evoluindo. Você tem acompanhado, né, a preocupação do nosso presidente, e é uma preocupação real, né, porque ele é presidente da República. Nós sabemos isso, todos os empresários têm que ter noção. Alguns nichos do mercado não têm tido uma consequência direta, né, pode até ter tido, mas muito menor, daqueles estabelecimentos que permanecem abertos, né. Você pega aí, eu estava ouvindo agora de manhã, né, os postos de combustível estão abertos, mas com uma movimentação 70% a menos. O gás de cozinha tem dificuldade de ser comercializado porque está começando a faltar no mercado. Por que isso? Porque no refino da gasolina é que sai o gás para ser utilizado. E como não tem refino da gasolina, porque não tem consumo, logicamente não tem o gás. Aí demora mais para poder atender o mercado. Então essas questões são difíceis, uma região mais difícil que a outra, e isso tudo tem que ser colocado os postos estão funcionando, mas tem que reduzir a sua capacidade de atendimento, porque não tem movimento. O movimento caiu 70% em algumas localidades. Então, alguns setores da economia conseguem funcionar quase que normalmente, mas há uma perca geral em toda a sociedade. Então, é preciso que haja esse bom senso, né, por parte da sociedade e a conscientização. O ano de 2020 é um ano que nós lutamos pela vida. Isso é uma questão mundial e nós temos que entender que não é vontade desse ou daquele, é uma questão mundial e a gente tem que viver esse momento procurando cada um permanecer junto com a sua família, né, que todos possam ter sobrevida nesse período. E depois, 2021, é o ano da retomada do desenvolvimento, que vai ser muito difícil. Então o nosso presidente sabe disso tudo, né, e logicamente ele tem que fazer com que a economia possa rodar e procurar, como tem feito, né, através do ministro da Saúde, o Mandetta, tem procurado, logicamente, preservar a saúde aí de todo cidadão brasileiro. Muito bem, estou conversando ao vivo com o deputado federal José Carlos Schiavinato, aqui na Integração Toledo. Ele fala direto lá de Brasília, está no seu período também de quarentena, está no isolamento aí para justamente cumprir também as demais regras. Mas, Schiavinato, deixa eu te perguntar uma outra questão aí relacionada a uma manifestação do ministro Guedes sobre congelamento de salário dos servidores. Ele está propondo um prazo de 2 anos. Isso já está sendo tratado também em âmbito de Câmara dos Deputados? Nós estamos aguardando o envio dentro da reforma administrativa. Você veja bem, né? O presidente ele não pôde enviar ainda na íntegra a reforma da administrativa para o parlamento, para ser analisado. E isso muda tudo. Esse conceito agora muda tudo. A reforma administrativa que estava pronta, ela tem que ser revista porque é uma situação atípica. E logicamente eu não tenho dúvida, né? O salário público nos próximos anos ele não vai ter mais avanço. Isso é uma questão até natural das questões que você vê hoje vivendo o nosso país. E ele coloca isso e coloca mais ações ainda de restrição. A não contratação é uma necessidade urgente de não fazê-lo, tanto no governo federal como nos estados e municípios, né? Nós temos que nos ater à tecnologia e isso inibe a empregabilidade. É claro que inibe, as próprias empresas vão retomar diferente. A presença da robótica vai estar muito mais presente, vai ter muita mais dificuldade na empregabilidade, e por isso que é importante da juventude ir na escola. A nossa juventude tem que participar do setor produtivo com conhecimento. É preciso que o cidadão vá na escola. Ele indo na escola, ele fazendo o ensino médio, ele concluindo o ensino fundamental, ele concluindo a sua formação que o sistema coloca à disposição, com a possibilidade até de concluir uma universidade, ele vai estar preparado para o emprego do futuro. E o futuro que a gente fala agora
Não é um futuro muito longo, não, é o futuro de 2022, 2023, porque as empresas vão ter que se readequar. Essa questão das pessoas trabalharem em casa, isso já é comum na Europa e vai ser comum aqui no Brasil, da pessoa utilizar a tecnologia, vai ter que aprender isso tudo, e só aprende isso tudo tendo uma mente aberta, que é o que se aprende aí nos bancos das escolas. Então muita mudança vai haver no sistema público e no sistema das grandes empresas, e a sociedade tem que estar preparada para isso. O próprio trabalho no agronegócio, né? A presença da tecnologia no agronegócio é uma questão de momento, isso já está acontecendo em vários setores da economia, e logicamente a tecnologia, ela faz com que as pessoas que operam a tecnologia têm que ter escola. Sem escola não vai a lugar nenhum. Então é importantíssimo que as pessoas entendam da necessidade da escola, e vai mudar o conceito também, né, da higiene pessoal. Muitas ações nós estamos aprendendo e vamos ter que mudar a partir desse momento aqui no nosso país. Então por isso que é importante todos se manterem ligados aí nas informações. Olha, minha gente, né, às vezes aparece uma informação de um cara, né, pode ser um cidadão, pode ser um deputado, pode ser um senador, falando muito besteira, e isso vai para o Brasil inteiro, e as pessoas não olham o que está sendo feito de positivo pelo presidente, pelo ministro, pelo Congresso, só olha aquele negócio negativo que foi colocado. Isso é oportunismo. A sociedade tem que entender que não pode dar valor a esse oportunismo. A gente não pode ser oportunismo na crise, ter a questão de utilizar a crise ao benefício próprio. Se você está trabalhando num projeto de lei e não pode receber uma emenda, porque o Supremo vai derrubar o projeto depois, não apresente essa emenda, meu Deus do céu. As pessoas apresentam a emenda querendo misturar os assuntos e depois sai por aí na mídia sendo todo poderoso. Está tudo errado. Por isso que o cidadão tem que ir na escola, para ele poder saber que aquele cara que estava falando aquilo, estava querendo colocar aquilo na cabeça do cidadão, ele está querendo iludir as pessoas e está usando o momento de crise para benefício próprio. Então tem que tomar muito cuidado, não ficar replicando tudo que vê aí na internet, né, no WhatsApp. O cara manda um negócio pro WhatsApp, o sujeito manda para todo mundo. Manda só aquilo que você tenha fonte, que você tenha realmente condição de poder avaliar e saber que está correto. Isso é muito importante das pessoas ter esse discernimento. E só tem esse discernimento com o conhecimento. E o conhecimento se consegue nas escolas. Por isso que o ensino médio está aí, oferecido a todos os brasileiros, para que possa ser utilizado por todos os jovens, para poder ter esse conceito do que deve ou não ser compartilhado aí nos meios de comunicação. É verdade. Mas a questão do congelamento de salários, as progressões também para tudo também agora, né? Para tudo. Uhum. Essa mudança administrativa, ela inibe essas progressões, né, em todos os níveis de governo, né? E isso é necessário. Hoje a estrutura de governo, o salário pago aí pelo sistema, ele não cabe no bolso de ninguém. É um absurdo hoje o salário que existe aqui dentro do contexto, né? Eu enquadro o município, o estado e o governo federal. Então isso tudo tem que ser revisto. Então essas questões, elas vão acontecendo gradativamente, e a equipe de governo do nosso ministro Paulo Guedes está lá trabalhando para poder propor essas ações. Mudanças, né, medidas provisórias que foram colocadas, nós estaremos votando todas elas com rapidez para que se tornem lei e que dê uma sustentabilidade para o nosso presidente Bolsonaro. Muito bem. Então é isso, né? Ademais, o que está acontecendo por aí para essa semana? Hoje nós vamos iniciar a nossa semana, né? Nós vamos ter as sessões normais acontecendo. Daqui a pouco eu tenho uma reunião também no meio digital da bancada do Paraná com o nosso governador Ratinho, para saber dele o que a gente possa fazer aqui para poder dar uma garantia maior de recursos da União para o Estado. A gente vai colocar também as questões locais aí, para que o governo continue presente, né, ajudando aí na formatação e ajudando nas questões da saúde. Enfim, não para, Paulo. É uma rotina. Às vezes a gente tem 2 reuniões na mesma hora, através da mídia social aqui, né, utilizando a teleconferência. E isso é uma rotina. Nós temos muito assunto a ser discutido.
Agora a Câmara Federal está tendo uma evolução mais rápida, então tem um rendimento maior. Nosso presidente está conseguindo tocar todos os assuntos de interesse nacional e com isso a gente vai colaborando com o que é possível aqui na Câmara Federal para a gente poder passar esse momento de dificuldade que vive o nosso país. Paulinho, nós teremos agora, nas próximas 2 semanas, momentos muito difíceis no nosso país. Então, por isso que é importante as pessoas se cuidarem, para que a gente tenha uma autoproteção e a gente proteja as pessoas. Eu vi esses dias uma foto aí de Toledo, na sexta-feira, de uma agência bancária. Não pode, minha gente, todo mundo embolado lá na porta do banco para entrar. Não pode, é 2 metros uma pessoa da outra. Faz uma fila mais longa, as pessoas têm que se respeitar. Ninguém vai chegar e tomar o teu lugar, não. Não fique embolado aí, eu vi pessoas de idade embolado ali. Basta um jovem ter contraído e não ter manifestado, ser assintomático, né? Ele tem o vírus, mas não se manifestou no organismo dele, mas ele pode, na sua fala, ele pode contaminar uma pessoa de idade que está na porta do banco ali, todo mundo empilhado, como se o mundo ia acabar se ele não entrasse no banco aquela hora. Espera um pouquinho, vamos ter calma, vamos aprender a utilizar as redes sociais para poder sair o mínimo de casa. Isso na vida nossa, a partir de agora, vai ser uma constância. Pega seu neto lá, senta com seu neto, ele vai te explicar, ele tem todo o tempo do mundo agora, você também tem todo o tempo do mundo. Ele vai te explicar como é que você faz para poder ver a sua conta bancária, para você pagar uma conta utilizando a tecnologia, né? Utilizando o aplicativo do seu banco. Não precisa toda hora ir no banco, não precisa ir lá na lotérica fazer a aposta. Faz a aposta aí no teu computador, meu Deus do céu, tem aí na tua casa. Para que você tem que ir lá? Então, muita coisa, a gente tem que aprender a mudar o conceito. Vai ser isso daqui para frente na nossa vida. Sempre. Não é só até daqui 2 meses, daqui 3 meses, não. Vai ser em dezembro, vai ser na festa de Natal, vai ser na festa do Ano Novo, vai ser sempre desse jeito. A gente vai ter que cuidar muito e saber como se comportar na sociedade. Um abraço a todos, Paulinho, estamos aqui à disposição e vamos continuar trabalhando em benefício do desenvolvimento do nosso país e procurando ajudar a nossa região. Designamos aí alguns valores, né, para a Prefeitura, para a OESP, são 2 milhões aí para o hospital, são mais 1,5 milhão para a Prefeitura, mais 1.900.000. Então são valores aí 2, 4, 5, quase 6 milhões. Nós estamos aqui vendo mais algumas ações que vão aí e que está liberado para ser todo esse valor ser utilizado aí para enfrentamento, né, dessas questões, o que é muito importante. Agora a Prefeitura, o prefeito sabe, né, toda a estrutura sabe, o prefeito Lúcio fazendo um bom trabalho nesse momento de gerenciamento dessa questão, sabe que tem que ser dentro da legalidade. E tudo isso tem que ser compreendido pela nossa sociedade. Muito obrigado e estamos sempre à disposição. Um abraço, Paulinho. Ok, um grande abraço. Obrigado. Esse foi o deputado federal José Carlos Schiavinato conversando com a gente aqui na Integração Toledo, trazendo as últimas informações, notícias que vêm lá de Brasília, da capital federal, nessas questões orçamentárias e também nas medidas de enfrentamento ao coronavírus. Mas agora também as medidas de enfrentamento à crise econômica, né, que se instala em razão também do chamado efeito colateral que o coronavírus trouxe para a economia brasileira.